Bem-vindos a este webinar. O meu nome é João Paes Cabral, sou diretor dos Assuntos Europeus da Câmara de Comércio e irei acompanhar-vos ao longo desta sessão. Obrigado uma vez mais pela vossa participação neste evento, que nos permitirá ficar a conhecer os instrumentos financeiros para medir e pilotar a criação de valor numa empresa. Hoje iremos ficar a saber qual a evolução da situação financeira, económica e financeira, um benchmarking do desempenho comparativo da empresa, quais os instrumentos de gestão financeira e do sistema de controle, que atividades são determinantes da formação dos custos e da criação de valor, e um planeamento financeiro pós-choques exógenos, por exemplo, a pandemia que atualmente estamos a viver. Teremos a oportunidade também de ficar a conhecer alguns casos práticos. Para nos clarificar todos estes temas, tenho comigo o Pedro Marques, diretor operacional na Unit, que possui mais de 25 anos de experiência em assessoria nas áreas de estratégia, análise de investimentos, gestão financeira e gestão da qualidade, e o José Brandão, que iniciou o seu percurso na empresa há 5 anos, primeiro como consultor financeiro e de investimento e atualmente como diretor financeiro. A Unit, como sabem, é o nosso parceiro do Gabinete de Apoio às Empresas. Para outras questões que tenha, qualquer questão relacionada com temas financeiros, temas de apoio às empresas ou projetos, podem utilizar o nosso e-mail do Gabinete de Associados. Pedro e José, muito obrigado uma vez mais, a palavra é vossa. Obrigado a todos. Vou só falar genericamente dos objetivos da sessão e depois então passar aqui a palavra ao Zé Brandão, que fará os primeiros pontos. Nós aqui temos 3 grandes objetivos da sessão, isto é, passarmos um bocadinho a mensagem. Cada vez mais é importante numa empresa existir uma análise holística, uma visão integradora de todas as áreas, isto é, aproveitando que temos aqui o diretor financeiro da Unit e o diretor operacional, isto é, hoje em dia em qualquer empresa, micro ou grande empresa ou multinacional, não há áreas estanques, todas são relevantes, isto é, tanto a área administrativa ou financeira como a área operacional tocam-se. Hoje em dia já não se faz uma análise departamental e separando áreas de suporte de áreas operacionais, digamos, todas as áreas são igualmente importantes no organismo que é uma empresa. Depois queríamos também falar um pouco e nos dias que correm é muito relevante, que valor é que o meu produto ou serviço acrescenta ao mercado, isto é, quais são as atividades que eu tenho que acrescentam valor naquele setor, e depois também a questão também cada vez mais importante de todas as decisões que tomamos numa empresa impactarem diretamente no equity, no valor da nossa empresa, e de ter que começar a utilizar também o equity, o valor, como um dos principais indicadores da empresa e não só o volume de negócios e a rentabilidade. Passava então a palavra ao Zé, que vai fazer o primeiro ponto da questão da análise económica ou financeira. Muito bom dia a todos. Eu vou então aqui iniciar o compartilhamento da apresentação. Portanto, o Pedro já fez aqui um overview daquilo que são os objetivos para a sessão de hoje. Eu vou então aqui iniciar com uma breve portanto, apresentação sobre aquilo que é a análise económica e financeira, com enfoque na parte financeira, e algumas abordagens que estão na base de uma análise económico-financeira. Apresento aqui uma introdução que visa cobrir toda esta primeira parte. Portanto, uma primeira perspectiva importante é o facto das demonstrações financeiras serem uma ferramenta fundamental de apoio à gestão e, portanto, de apoio à tomada de decisão nos vários âmbitos, seja da gestão estratégica, seja depois nas várias áreas funcionais da empresa. Depois aqui uma perspectiva que a situação patrimonial e o desempenho económico afetam naturalmente a capacidade de recurso a capitais alheios e, portanto, os rácios que podem ser tidos e feitos em cima das demonstrações financeiras têm depois um reflexo naquilo que é a análise do mercado perante a empresa. Depois aqui uma perspectiva adicional que tem a ver com a formação das necessidades de tesouraria, portanto, que decorrem do fundo de maneio, das necessidades de fundo de maneio. Depois aqui uma perspectiva paralela que tem a ver com o facto dos meios libertos líquidos que forem retidos são uma ferramenta importante de autofinanciamento e, portanto, a decisão de distribuir resultados tem impacto
naquilo que é a capacidade da empresa fazer reinvestimento, e depois perceber aqui que toda a perspectiva de análise económico-financeira tem que ter por base um conjunto de, portanto, características que a empresa tem, seja o negócio, o setor, as práticas de gestão e tudo aquilo que são as decisões que vai tendo na sua atuação de mercado. Começando então aqui pelas demonstrações financeiras, as principais estão aqui apresentadas, as que são mais utilizadas em Portugal do ponto de vista de análise é o balanço e a demonstração de resultados. Pegando aqui no balanço, portanto, é uma demonstração financeira que expressa a situação patrimonial da empresa, portanto, é uma fotografia num determinado dado no tempo, num determinado momento do tempo. Portanto, este documento caracteriza aquilo que são os ativos que a empresa tem, correntes e não correntes, e a forma como estes são financiados em termos de capitais. E permite avaliar, por um lado, a liquidez que a empresa tem nesse momento e, por outro, a solvabilidade, ou seja, a capacidade que tem de fazer face às exigências que possui. E depois permite também analisar os ciclos de financiamento, quer no curto, quer no longo prazo. Já a demonstração de resultados reflete o ciclo económico, portanto, apura num determinado período de tempo aquilo que são os resultados que a empresa tem na sua operação e portanto, pode ser expressa de várias formas. O mais típico é ser expressa por funções, por natureza, mas pode também ser por funções, ou por produto, ou pelo segmento operacional que a empresa atua. Em termos de estrutura, o balanço caracteriza-se por ter de um lado o ativo e do outro os capitais que o financiam. Do ponto de vista do ativo, ele é expresso de acordo com a liquidez, portanto na parte alta do balanço tem menor grau de liquidez, na parte baixa tem maior grau de liquidez, onde as disponibilidades são o ativo mais líquido e daí ser expresso no final do ativo. Do ponto de vista do capital alheio, ele é expresso de acordo com o grau de exigibilidade. Depois, aqui em termos de necessidades de fundo de maneio, estas, portanto, o fundo de maneio é o ativo corrente menos o passivo corrente e as suas necessidades são as variações nos ativos e nos passivos que depois resultam nas necessidades de tesouraria, que é o encontro entre o fundo de maneio e as necessidades de fundo de maneio. Depois aqui, como eu expunha inicialmente, os meios libertos, quando não distribuídos, resultam no autofinanciamento, o que pode permitir à empresa assegurar uma manutenção de capital, amortizar o capital alheio e fazer crescer o negócio através deste reinvestimento. Portanto, passei aqui em revista um conjunto de informação teórica e básica na análise financeira. Depois, com base nas demonstrações financeiras, podem ser feitos um conjunto de análises que tipicamente são expressas em rácios. Não vou aqui explorar muito, porque eles são subejamente conhecidos. Os rácios podem ser de vários tipos e, portanto, expressam, no fundo, num determinado momento, um conjunto de indicadores que podem ser analisados e podem servir de base à tomada de decisão. Como eu explicava inicialmente, estes rácios têm que, portanto, ter em conta as características da empresa, seja do negócio, do setor, das práticas de gestão e, portanto, este fenómeno, este facto, implica que seja importante terem atenção à informação do mercado, à informação do próprio setor e, portanto, daí passarmos agora para o próximo ponto, que tem a ver com formas simples e práticas que podemos aceder à informação do mercado para fazer este benchmark. Passava então agora a palavra ao colega Pedro para dar seguimento. Este ponto do Benchmarking and Tools tem a ver com a importância de fazermos sempre uma análise económico-financeira comparativa, quer seja da própria empresa com períodos homólogos, quer seja com os seus concorrentes diretos, com o mercado, com outros setores. Aqui, para ter alguma relevância, vamos sobretudo aqui mostrar hoje em dia o potencial que já existe de ferramentas como o do Banco de Portugal. Vamos deixar de fora outros instrumentos, como seja as entidades tipo InformaDB, Iberinforma. Hoje em dia também há formas de fazer um pequeno autodiagnóstico, mas é sempre relevante
ou terem quadros internos que dominam, ou terem apoio especializado, e o próprio Estado português está a fazer um investimento a criar o chamado mecanismo de alerta precoce, em que vai tentar automaticamente, com base na IES e com a informação do e-fatura, emitir alertas para as empresas quando vê sinais de indícios de agravamento da situação económica ou financeira. Quer fazer crescer a sua empresa? O Banco de Portugal tem informação para si. No site do Banco de Portugal pode consultar gratuitamente um vasto conjunto de informação sobre a sua empresa e sobre o setor de atividade a que ela pertence. Entre na área da empresa do site do Banco de Portugal, autentique-se com as mesmas credenciais que acede ao portal das finanças e consulte os quadros da empresa e do setor. É fácil e é gratuito. A informação disponível permite comparar o desempenho da sua empresa com o desempenho de empresas do mesmo setor e da mesma dimensão em Portugal. Pode ainda fazer esta comparação com outras empresas de outros países europeus. Ao todo, são mais de 180 indicadores à sua disposição. Saiba mais sobre os quadros da empresa e do setor no site do Banco de Portugal. Há uns anos para cá, quando uma empresa faz a entrega da sua declaração anual IES e depois faz a respectiva prestação de contas, que basicamente é para cumprir com a obrigação de tornar as suas contas públicas, essa informação fica logo acessível, quer à autoridade tributária, quer por acordo a entidades como a Iberinforma e a Informa DB. O Banco de Portugal, depois passado algumas semanas, envia normalmente um comparativo da nossa empresa com o setor onde estamos inseridos. Aqui, isto que eu estou a partilhar é o que é público sem entrarmos com os dados de uma empresa, e o acesso é muito fácil, pode ser com as próprias credenciais das finanças, mas aqui só vos dar um bocadinho um exemplo, uma temática muito presente, a questão dos hotéis. Aqui selecionei hotéis com restaurante, nós aqui podemos selecionar o CAI, podemos selecionar com que dimensão empresarial queremos comparar, se com empresas do nosso segmento de atuação ou com todas, e também escolher o ano. Além de podermos visualizar um conjunto de informação, podemos retirar relatórios. Tudo isto estou aqui a mostrar é gratuito. Obviamente que mais importante que ter acesso a esta informação é ter capacidade de analisar e tomar decisões com base nessa informação. Mas tem aqui acesso, como viram no vídeo, só da legenda, há 180 indicadores. Tem também aqui uma anotação de risco, uma análise comparativa da estrutura de balanço com a estrutura de balanço normal do vosso setor. Mesmo a questão dos fluxos de caixa, que é muito relevante na questão da avaliação, de saber qual é o valor da nossa empresa, os discounts. Ir? Sim. Em relação quando entramos com o acesso da própria empresa, tem uma vantagem muito interessante, isto é, e é muito importante neste período de crises, em que nós migramos no mesmo setor no mesmo setor migramos para outros produtos ou para outros segmentos, ou muitas vezes houve empresas que tiveram que fazer um movimento completo de passar de um setor para outro. E através de acesso a estes indicadores nós conseguimos comparar níveis de rentabilidade da área onde atuamos com a área onde pretendemos nos mover e passar a atuar. Só voltando então um bocadinho atrás, peço desculpa que não foi o ideal, mas depois vamos-vos enviar os links. Isto é a explicação da evolução desta ferramenta, que mais uma vez reforço, gratuita. Depois também muito importante, e nos tempos atuais, e depois o José Brandão também vai mencionar, quer nós como cidadão particular, quer qualquer sociedade, consegue, ao contrário do passado, já não necessita de ir aos locais onde o Banco de Portugal está presente, consegue saber tipo, hoje conseguimos saber a 31 de janeiro, todos os nossos passivos perante a banca, incluindo cartões de crédito, leasings e outros instrumentos. Conseguimos saber os valores em dívida, as garantias e outra informação. Conseguimos ter acesso a isto de forma digital.
e tudo isto é muito relevante também para percebermos a nossa situação financeira e de tesouraria. Por isso aqui, basicamente, queria reforçar que existem já excelentes ferramentas de acesso gratuito à informação, além de um trabalho que tem que existir de observação permanente dos concorrentes diretos ou de potenciais concorrentes diretos ou new entrants. Depois, havendo conhecimento especializado ou apoio de consultoria, consegue-se criar um radar da concorrência e também um benchmarking interno muito relevante para a organização. Passando aqui para o ponto da formação de valor. Ainda antes da parte económica ou financeira, gostava só aqui de falar um pouco da parte da gestão estratégica, quer seja numa empresa nova ou numa empresa existente. É muito relevante acompanhar em permanência o setor onde estamos e o mercado. Aconselho claramente a não estar mais do que 3 a 6 meses sem observar o mercado e a concorrência. Quer numa empresa nova, quer numa empresa que esteja a fazer um movimento corporativo, muito importante ter a estratégia corporativa claramente definida e escrita e, ao contrário da estratégia de negócio, de 3 em 3 anos, pelo menos olhar para ela e verificar se continua válida. Depois, em função das áreas de negócio onde atuamos, em cada um ter muito claro qual é a estratégia, quer seja para um negócio atual ou para um novo. Ter também um radar interno quase permanente, isto é, fazer com frequência diagnósticos à própria organização. Muito importante sabermos, quer antes de criar a sociedade, quer em continuidade, se temos as competências, quais são as nossas competências nucleares, se as temos quando estamos a fazer um movimento de entrada numa nova área de negócio. Isto é, temos que as ter mapeadas. Se não as temos, se as vamos construir ou adquirir, se vamos ao mercado. Isto é muito, muito relevante hoje em dia, sabemos quais são os nossos recursos, a capacidade dos mesmos, porque serão cruciais para a criação de valor, isto é, para além do que habitualmente se fala, fatores críticos de sucesso, pontos fortes, tudo isso, hoje em dia o mais relevante é sabermos quais são as nossas competências, quais são as nossas vantagens competitivas e dessas, quais são as sustentáveis, isto é, aquelas que dificilmente a concorrência pode imitar e que dificilmente poderá ser replicada noutra organização. Depois de tudo isto, claramente ter definido o modelo de negócio, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de produzir, quais são os processos e qual é o estado da arte, quer da tecnologia, quer dos produtos, quer dos serviços. E também, muito importante, quer na criação de um produto novo, quer na melhoria de um existente, é saber o que é que valorizam os clientes, isto é, o que é que o mercado procura. Temos que saber responder a essa resposta, a essa pergunta, desculpa. Aqui está uma matriz em que o crédito é da Bain & Company e da McKinsey, em que depois vão analisar com calma, mas só falando aqui da parte do business to business, digamos, dos negócios que atuam, das empresas que vendem para empresas, enquanto que no passado a maior parte dos produtos e serviços tinha uma oferta mínima de valor, que é a parte de baixo da pirâmide, em que basicamente depois vão ver, era para cumprir com requisitos dos clientes, digamos, o que é que o cliente precisava efetivamente, o preço ser justo, ou cumprir com alguma obrigação legal, ou também relações de compromisso, de engagement e de empatia. Hoje em dia, no topo da pirâmide já estamos nos chamados purpose-driven business, isto é, hoje em dia já há uma parte do mercado que valoriza empresas em que, por exemplo, o principal valor colocado no mercado são as preocupações de responsabilidade social e não as outras, isto é, hoje em dia está-se a assistir a um movimento desde a oferta mínima de base, que era o valor mínimo oferecido ao mercado e aos clientes, para ofertas mais avançadas. Depois de
sabemos quais são os recursos e capacidades que temos ou que vamos precisar para um negócio novo, definir um plano de investimentos, estruturar os custos, quais são as fontes de rendimento e quais são os recursos que temos ou que precisamos, nomeadamente os que nos traz aqui hoje, os recursos financeiros. Com toda esta informação, conseguimos perfeitamente fazer uma projeção de uma demonstração de resultados e de um balanço e ter previsões de recuperação de investimento e de valor. Eu vou passar um bocadinho à frente, uma vez que já estamos um bocadinho atrasados, mas terão aqui todas as principais perguntas que devem colocar a vocês próprios e responder, isto é, quando definimos um preço, qual é o valor máximo que os clientes devem pagar, como é que eles preferem pagar, na questão dos custos, questões muito relevantes, quais são as atividades com maior custo e, nomeadamente, hoje em dia, se faz sentido internalizar essas áreas ou se faz sentido as parcerias ou, em muitos casos, a fusão, a aquisição. E o movimento contrário que está a acontecer na indústria europeia e outros setores, que é, em vez de fazer tudo em outsourcing, internalizar várias atividades e não depender de cadeias de fornecimento que não têm fatores de produção na Europa. Dentro da formação de custos, os mais relevantes, os custos das mercadorias vendidas, os FCEs, os gastos com o pessoal e hoje em dia também muito relevante mapear o nosso esforço de ID, digamos, individualizar dentro das diferentes rubricas de custos, tentar de alguma forma mensurar qual é o nosso esforço de ID para acompanhar como indicador, isto é, quanto é que estamos a investir em ID do nosso volume de negócio, que impacto é que isso tem no nosso EBITDA e também poder recorrer a benefícios fiscais que existem para o efeito. Chegamos aqui então à pergunta que é qual é o valor da minha empresa, isto é, e qual é o impacto das minhas decisões nesse valor. Isto é, hoje em dia deve fazer parte do tableau de bord de qualquer administração, de qualquer gestão, exatamente qual é o valor da minha empresa naquele momento, naquele período, naquele ano. As empresas públicas cotadas em bolsa, o mercado o diz, não estando a empresa no mercado à procura de ofertas de compra, terão que ser criados instrumentos em que todas as decisões integram o valor. E qualquer ação de melhoria, qualquer investimento, qualquer nova unidade, é muito importante distinguir a rentabilidade desse investimento do todo da empresa. Isto é muito comum eu reunir com empresários que dizem eu tenho a certeza que essa nova linha de produto vai dar lucro, ou a nova unidade fabril. Mas quando eu pergunto, tipo, mas dessa nova unidade, ou dessa nova linha de produto, quantos anos vai demorar a recuperar o investimento, qual vai ser a rentabilidade, eles não conseguem distinguir, porque estão a confundir a rentabilidade daquele investimento com a rentabilidade da empresa mais aquele projeto. Pois muito importante tentar antecipar cenários de diferentes decisões e a parte mais complexa, uma boa análise de sensibilidade, obviamente que ninguém conseguiu antecipar este choque exógeno da pandemia, digamos, são acontecimentos, são variáveis de tal forma relevantes que impactam em tudo, mas outras mudanças de ambiente são possíveis de antecipar, nomeadamente se tivermos um radar frequente do mercado e da concorrência e, sobretudo, muitas vezes, olhar para setores complementares ou para a cadeia de valor a montante e jusante e tentar perceber se há movimentos de entrada de novos players na nossa área de atuação. Agora passava para o Zé Brandão. Olá de novo, vou então aqui fazer novamente a partilha da tela. Penso que já estarão a ver. Portanto, no seguimento aqui do que o Pedro estava a expor do ponto de vista daquilo que são as implicações que a perspectiva da análise financeira tem em momentos críticos como são claramente momentos como o choque exógeno da pandemia que estamos a viver hoje em dia e, portanto, vou aqui dar seguimento, sendo um conjunto de considerações que têm a ver
com os momentos e as abordagens que devem ser tidas em conta em situações extraordinárias como aquela que estamos a viver. Portanto, o Covid, o dia 13 de março de 2020, que ficará, portanto, na história, trouxe aqui uma alteração muito brusca nas condições de mercado e, portanto, do ponto de vista de quem está na gestão financeira ou precisa de atuar na gestão financeira, foi necessário atuar no curto prazo, eu aqui diria no muito curto prazo. Portanto, há aqui uma primeira fase fundamental que é rapidamente atuar no período em que se dá esta transformação brusca das condições de mercado. A primeira nota que eu trago aqui é, além portanto, das ferramentas que já existem no planeamento e na gestão, seja o orçamento de tesouraria, o orçamento da exploração, com esta alteração foi necessário e é necessário, portanto, ter a previsão de rendimentos e gastos a 12 meses o mais afinada possível, de modo a poder existir aqui dados mais ou menos previsíveis de como estará a empresa em termos económicos neste período. Adicionalmente, é necessário olhar para o financiamento de curto prazo e perceber todo o conjunto de alternativas que existem no mercado e que são possíveis de usufruir, nomeadamente as moratórias de crédito, as linhas de financiamento extraordinárias, os mecanismos de layoff e depois, adicionalmente, numa ótica mais da relação comercial com os clientes, rever e verificar todas as condições de crédito que estão concedidas e ter um controle ainda maior sobre as cobranças e sobre a perspectiva de entrada de cash flow. E, no sentido oposto, fazer uma revisão da seleção de fornecedores para que se possa renegociar ou pelo menos ter aqui algumas alternativas nos prazos de pagamento que a empresa enfrenta. Portanto, paralelamente e numa segunda linha, é fundamental, com uma alteração tão drástica nas condições de mercado, rever ou não existindo, criar o plano financeiro que tenha uma perspectiva de muito curto prazo e que tenha a perspectiva anual, de modo a poder sofrer os ajustamentos que sejam necessários durante este período. Aqui, como o Pedro falava, além da gestão que a empresa faz internamente, em todos os meses é possível verificar a posição que a empresa tem em termos de créditos, e aqui não só, portanto, os créditos de curto prazo e de longo prazo, mas também a exposição a garantias bancárias, e a ferramenta que o Banco de Portugal disponibiliza é muito interessante para poder servir de base a essa atualização dos dados que a empresa, portanto, tem sobre os seus créditos bancários. E assim, portanto, com base nesta informação e com base no plano financeiro, é possível redefinir a margem de segurança, obviamente com uma alteração tão drástica no mercado, a criação de uma reserva de segurança adicional é muito importante para fazer face ao período em causa. Depois, numa derivada seguinte, a revisão dos custos de estrutura e de recursos humanos, todos os processos de desmaterialização que já estejam em curso, acelerá-los de modo a adequar, portanto, à nova realidade do mercado e depois, pegando aqui também no que o Pedro falava, rever toda a perspectiva vigente sobre a estratégia de negócio para poder-se fazer os ajustamentos face à alteração de condições de mercado. E trago aqui um exemplo simples de atuação, que é a revisão, a verificação sobre os custos internos e aqueles que são possíveis fazer em outsourcing, aligeirando o peso que a empresa tem. Depois, numa derivada seguinte, é fundamental criar um radar que permita identificar e analisar os incentivos que o Estado concede e concedeu neste período. Aqui os incentivos foram de várias índoles, mas focava aqui essencialmente nos financeiros e fiscais, e depois atualizar as ferramentas de benchmarking que se vai tendo perante o mercado, e mais uma vez a ferramenta que o Pedro identificou e que vos será disponibilizada, portanto, em termos de ligação para, caso não conheçam, poderem aceder, permite retirar um conjunto de informação que pode ser muito interessante para fazer este acompanhamento de comportamento do setor. E depois, numa derivada que Pedro também acentuou, a análise de cenários, ou seja, perceber para cada decisão que é tomada, quais são os resultados que podem daí advir. Posto isto, após a atuação no muito curto prazo, é preciso rever o planeamento para o período que sucede esta fase inicial. E, portanto, olhar para o período de retoma económica para perceber que ajustamento é que a empresa vai ter do ponto de vista económico para retomar a sua atividade e normalizar a sua atividade
que na prática nunca será igual ao momento em que se dá o início deste choque. E, portanto, daí ter uma previsão de cash flows deste período de retoma e depois aqui passar toda a informação financeira que foi revista e planeada e toda a informação económica que foi atualizada, todos os ajustamentos que foram feitos na estratégia. É muito importante, na nossa perspectiva, apresentar esse planeamento financeiro e económico às instituições de crédito. Obviamente, todas as empresas têm um nível de exposição maior ou menor às instituições de crédito e demonstrar estes pressupostos de continuidade perante este stakeholder que é fundamental na atividade da empresa permite conceder-lhe uma confiança que pode ser crucial naquilo que é o período que estamos a viver e o período que o sucederá. E depois também, numa perspectiva um bocadinho paralela, demonstrar a este stakeholder que há capacidade de incluir novos capitais ou de acrescentar suprimentos na estrutura de capital alheio, de modo a dar, portanto, a confiança como eu estava a expor. E depois, numa lógica de ter várias margens de segurança ou acrescentar à margem de segurança, portanto, fluxos adicionais que permitam que a retoma, caso não aconteça como previsto, que haja oscilações de tesouraria que não estão programadas, poder a empresa, portanto, socorrer-se dessa segurança adicional. Depois trago aqui também um conjunto de notas adicionais sobre os momentos de crise como que estamos a viver. Portanto, o impacto de uma crise económica dá-se, portanto, não só ao nível da empresa e do seu ambiente, portanto, relacional com outras empresas, mas também ao nível das instituições de crédito. Uma parte importante, como tivemos exemplo na crise 2007 a 2012, grosso modo, portanto, o facto dos agentes económicos estarem em dificuldade cria aqui uma pressão para que as instituições de crédito socorram o mercado. E depois, funcionando também na perspectiva inversa, como estamos numa situação em que os resultados das próprias instituições de crédito começam a deteriorar-se, o seu acesso a financiamentos no mercado interbancário ou no Banco Central Europeu começa também a deteriorar-se. E este acompanhamento do rating da empresa e, ao mesmo tempo, uma proximidade grande com a instituição de crédito vem trazer aqui informação que depois permite à empresa, portanto, atuar de uma forma mais bem planeada. Depois, adicionalmente, parece-nos fundamental haver aqui um cumprimento escrupuloso das obrigações, seja com o pessoal e com as instituições de crédito, mas também perante o Estado, Segurança Social e Autoridade Tributária. Em adição àquilo que eu já estava a adicionar do diálogo próximo com os principais stakeholders, adicionaria aqui também uma proximidade grande a clientes e fornecedores estratégicos para a empresa poder atuar rapidamente caso haja alguma dificuldade num destes agentes. Depois, o radar em termos de incentivos financeiros e fiscais que o Estado coloca num período como este, deve também ter incluído tudo aquilo que são os movimentos mais estruturais que existem nestes âmbitos. Aqui realço o que é subejamente conhecido, desde o fim do quadro do Portugal 2020, à introdução do novo quadro do Portugal 2020, 2030, e também o PRR, que é uma ferramenta que, do ponto de vista da desmaterialização e digitalização das empresas, vem trazer aqui uma dotação muito interessante e muito relevante para que as empresas possam socorrer-se de incentivos para proceder, por um lado, à desmaterialização de processos que otimiza a sua operação e, por outro, uma digitalização que a adequa às novas realidades do mercado. Adicionalmente, os benefícios fiscais podem ser um instrumento de tesouraria relevante, uma vez que permitem que a empresa faça investimentos que já tenha feito ou a gastos que já tenha, no caso do CIFID e da investigação e desenvolvimento, que já ocorreram no passado. A empresa diminua os impostos a pagar hoje e, portanto, ter aqui uma forma indireta de aumentar a sua tesouraria. Depois aqui uma nota também muito importante e que nós estamos a verificar na relação com as empresas de forma significativa, estes momentos trazem também oportunidades de novos negócios, oportunidades de fusões entre empresas do mesmo setor, oportunidades das empresas se reinventarem na sua atuação de mercado, seja por via da digitalização ou por via da busca, portanto, de nova procura que surge com esta, portanto, nova realidade.
Portanto, aqui, neste ponto, em jeito de conclusão, como é subejamente conhecido, o tecido empresarial português é essencialmente composto por pequenas e médias empresas que têm problemas estruturais que têm a ver com a sua capitalização, portanto, estão bastante alavancadas em capitais alheios, o que faz com que um choque exógeno possa tornar uma parte relevante destas empresas que são e que se mantêm economicamente viáveis, inviáveis do ponto de vista financeiro. Portanto, um bom planeamento e uma revisão de todos os instrumentos que a empresa já utiliza é fundamental para que possa sobreviver a este período e ter uma retoma, portanto, adequada quando a situação retomar uma certa normalidade. Depois, em jeito de conclusão também, é fundamental voltar à base conceptual do ponto de vista da análise económico-financeira, criar margens de segurança adicionais àquilo que a operação normalmente tem, de modo a poder verificar e confirmar que a operação terá continuidade e, portanto, passar essa confiança aos stakeholders de uma forma próxima, regular, com um diálogo aberto e portanto, estruturado. Depois, uma perspectiva aqui final, as medidas governamentais, obviamente, serão sempre insuficientes, seja para o todo, seja em alguns setores que o governo não consegue dar resposta, seja por falta de capacidade financeira global, não é? Porque a exigência é efetivamente muita, seja porque cada setor tem a sua especificidade, tem a sua cadeia de fornecimento, que pode ser mais ou menos internacional, pode ter, portanto, mais ou menos dependência da logística internacional, que está com muitas dificuldades, como também é conhecido, e, portanto, a empresa deve olhar de forma atenta às medidas que são lançadas, mas deve também estar aqui muito bem preparada do ponto de vista do planeamento interno, de modo a responder da melhor forma possível a todas estas exigências que temos verificado. Eu trago também aqui um pequeno apontamento que me parece muito interessante, o inquérito às empresas que o INE faz em parceria com o Banco de Portugal traz sempre alguma informação de mercado que é interessante e que importa atentar, nós fazemos regularmente. Eu trago só aqui para a perspectiva que tenho, e portanto aqui bastante individual, de que a crise económica, portanto, ainda está numa fase que poderá deteriorar bastante. As empresas declararam que efetuaram uma destruição de postos de trabalho na ordem dos 25% já em 2020, imagino que tenha sido mais no final do ano, que prevê que aconteça uma destruição de cerca de 15% de postos de trabalho em 2021. Há uma percentagem grande, que eu até trouxe aqui o quadro, cerca de 25% das empresas inquiridas que utilizam o conjunto, que estão a utilizar ainda hoje o conjunto de medidas, portanto, que o Estado proporcionou, e é mais ou menos previsível que parte deste tecido empresarial venha a ter muitas dificuldades quando as moratórias encerrarem e quando os períodos de layoff acabarem, e, portanto, há aqui alguma dificuldade previsível para 2021 e 2022 naquilo que é o comportamento do tecido empresarial português. Portanto, terminava aqui a parte deste conjunto de notas sobre a gestão financeira em momentos de pandemia, no caso concreto em que estamos a viver, e passava agora a palavra para o Pedro dar seguimento à apresentação. Ora bem, estamos com o tempo já um bocadinho apertado. Nós temos dois casos práticos, vamos só apresentar um. Aqui, depois vamos partilhar no fim desta sessão uma ferramenta bastante simples em Excel, mas dizer-vos que hoje em dia é muito fácil integrar a informação que vem de plataformas como a InformaDB e Verinform, do Banco de Portugal, com as nossas ferramentas internas, quer sejam de folhas de cálculo ou de Business Intelligence. Hoje em dia, por exemplo, aquilo tudo que vemos do Banco de Portugal é possível integrar com ferramentas das próprias empresas e de fazer o comparativo. Por isso aqui vamos partilhar uma pequena folha de cálculo para as empresas de mais pequena dimensão que queiram de uma forma simples acompanhar a sua DR, balanço e os principais indicadores. Pois então, ia passar aqui à apresentação do caso prático. Pronto, aqui só um pequeno enquadramento, nós também, um bocadinho já também palavras finais, somos uma consultora que existe há mais de uma década, que nasceu num grupo que tem 20 anos. Somos, sobretudo, uma consultora que atua no
segmento das PMEs e com uma forte componente de parcerias com as principais entidades bancárias de Portugal, não é? Aqui, em concreto, é uma empresa que estava num processo de transformação, de migração para o digital, entrada em novos segmentos, e como o habitual na Unit, isto foi um trabalho em parceria com os bancos, em que, por indicação bancária, pediram-nos apoio no seu cliente para fazer uma análise da performance financeira e outras questões. Aqui, inicialmente, ainda antes de fazer este trabalho, que podemos dizer que aqui já foi um diagnóstico completo, a área financeira, foi feito um diagnóstico geral à organização, identificados aspectos a melhorar, problemas em várias áreas, e inclusive também demos apoio na área estratégica. Por isso vou fazer a apresentação um bocadinho mais acelerado, mas depois também qualquer questão poderão colocar. Basicamente aqui foi um trabalho em que fizemos análise económica ou financeira, comparamos a empresa com os principais players, com os principais concorrentes diretos dos 2 segmentos de atuação, business to business e business to consumer. Depois fizemos também uma análise às técnicas de planeamento e controle de gestão. Fizemos também uma análise a toda a parte tecnológica, todos os softwares que utilizavam, todas as ferramentas, se tinham a estratégia escrita, se tinham orçamento geral, orçamento financeiro, orçamento de saúde. Aqui, isto é só um pitch, isto é só um resumo do trabalho que foi feito, mas um bocadinho para verem como é que estes trabalhos podem resultar, e depois são muito relevantes para apresentar quer a shareholders, quer a stakeholders, nomeadamente as instituições de crédito. Fizemos aqui uma pequena análise então de volume de negócios e EBITDA e uma taxa de crescimento composta ao longo dos anos. Depois, muito importante, acompanhar a margem bruta ao longo dos anos. Depois, esta empresa tinha milhares de referências, dezenas de famílias de produto, foi também esmiuçada, a informação não estava toda construída, tivemos também que a construir de forma a percebermos quais eram as categorias de produto e de famílias que mais contribuíam para o valor da empresa. Depois também uma análise típica da ABC de clientes e também de evolução das vendas por top 1, top 5, top 10. Depois também a empresa atuava em vários mercados, para além do nacional, perceber o que é que está a acontecer em cada mercado ao longo dos anos e tentar também ajudar a descobrir as causas do crescimento ou não crescimento, ou da falta de sucesso na penetração. Depois muito relevante em qualquer empresa que tenha inventários, e esta empresa tinha problemas de estoques e de monos, fazer uma análise exaustiva. Também tivemos que partir toda a informação que existia dos inventários, organizá-la por classes e chegar a conclusões. Depois, muito relevante, o ciclo de tesouraria, isto é, o resultado do prazo médio de pagamentos, recebimentos e da estocagem, e a evolução ao longo dos anos. Aqui não nos podemos esquecer que uma DR e um balanço, ou um balancete, são sempre uma fotografia de um dia específico, isto é. É muito importante não nos basearmos só no dia 31 de dezembro. É muito importante termos o nosso radar, acompanhar as contas, não ser só a fotografia de um dia, muitas vezes é influenciado por vários fatores, nomeadamente a sazonalidade. Depois também aqui uma análise ao peso dos financiamentos, em termos de financiamentos de curto prazo e de médio e longo, correntes e não correntes. Basicamente, as conclusões que tiramos com base em toda a formação, aqui tínhamos uma vantagem, que também tinha sido feito um diagnóstico geral, já havia um conhecimento da organização antes de fazermos este trabalho mais específico e extenso na área económica ou financeira. Depois, muito importante, de comprarmos ou de recorrermos a bases de dados, acompanhar em permanência os nossos concorrentes, não só a informação anual, mas também tentar perceber quais são as suas políticas comerciais, políticas de recursos humanos, se estão a lançar produtos novos, se estão a investir em investigações e desenvolvimento tecnológicos, se estão a fazer candidaturas a fundos comunitários, isto é, há muita informação que pode ser trabalhada numa ótica de radar da concorrência, se estão a registrar patentes, se estão com parcerias com as universidades, e depois, então,
muito importante termos uma comparação do nosso painel de gestão com os resultados dessas empresas. Há sempre um delay e muitas vezes estamos a comparar um ano com um ano que não é o mesmo do concorrente, não é o ideal. Depois estão aqui as principais conclusões. Basicamente aqui com base no conhecimento da organização, com a intervenção das pessoas, da própria organização, quer sejam da administração ou pessoas relevantes, diretores, foi possível tirar um conjunto de conclusões, isto é, os números são sempre o espelho da organização, dos seus pontos fortes e fracos e dos seus problemas. Foi possível claramente verificar que os ciclos de tesouraria são demasiado extensos, provocando necessidades de financiamento de curto prazo que causam estrangulamento na empresa como um todo. Mesmo a questão dos estoques, um problema gravíssimo, com vários estoques mal parados, que basicamente poderão rapidamente se transformar em monos e não ter qualquer valor. E depois, comparativos com a concorrência, claramente percebendo que esta empresa era menos produtiva e rentável do que os seus concorrentes diretos de qualquer dimensão. Aqui vou passar à frente. Depois também analisamos as práticas de controle de gestão e de planeamento, basicamente chegando à conclusão que, além da estratégia não estar escrita, não existia exatamente um plano de negócio de cada negócio, nem um orçamento geral anual, nem orçamentos por áreas funcionais. E depois alguns conselhos em termos de novas práticas de controle e reporting de gestão e também a necessidade de melhorar o orçamento de tesouraria e o controle de tesouraria. Basicamente, neste momento, nesta empresa, estamos agora a aplicar os resultados deste diagnóstico, isto é, estamos a ajudar a empresa no seu processo de digitalização e desmaterialização de processos, melhorando todas as áreas, desde a estratégia ao controle de gestão, em alguns casos, em parceria com os seus fornecedores de tecnologia, criando novas ferramentas e integrando toda a informação, todas as bases de dados, nomeadamente utilizando Business Intelligence. E pronto, é isto. Aqui também só, antes de colocarem algumas perguntas, só um bocadinho, num minuto rapidamente, falar um bocadinho da Unit. Das nossas competências, como eu disse, uma das nossas vantagens competitivas sustentadas é a relação intrínseca que temos e histórica com as principais instituições de crédito nacional, mas também com outras entidades relevantes, nomeadamente o sistema científico-tecnológico. Nós temos uma abordagem distinta, estamos muito focados no resultado, na resolução de problemas, adaptamos a qualquer dimensão de empresa e à realidade e mesmo à personalidade do dono. Temos 5 áreas de atuação muito fortes: o fundraising, nomeadamente na área quer seja financiamento bancário, ajudar as empresas a obter financiamento bancário, ou fundos comunitários. Depois na área dos benefícios fiscais, em que somos muito fortes no REFAI, CIFID e outros. Acompanhamos em sede de execução mais de 300 projetos que tiveram sucesso, em que ajudamos o cliente até implementar ou terminar o incentivo reembolsável. Depois na área do Corporate Finance, que é um bocadinho a área que estamos a falar hoje, e temos uma equipa de engenheiros capazes de resolver qualquer tipo de problema, ou com as competências internas ou em parceria. Nesta área em concreto, somos muito fortes em qualquer tipo de avaliação, ajudamos a conceber modelos de negócio, também atuando e intervindo na área estratégica, damos suporte à tomada de decisões estratégicas, com uma grande questão também que é ajudamos no estudo do mercado, no estado da arte, e também saber qual é o impacto desta decisão no valor da empresa. Ajudamos em processos de capitalização, também novas formas, as formas mais recentes de financiamento, nomeadamente pacotes obrigacionistas multi-PME, e por fim, em conjunto com os nossos parceiros, com a banca de investimento e com a banca comercial. Ajudamos as empresas em processos de reorganização, de fusão e de aquisição. Pronto, concluí.
sei se agora ainda temos Obrigado, um bocadinho de tempo para perguntas e respostas. Obrigado, Pedro e Zé. Exatamente, eu agora queria só dizer e lembrar os nossos participantes que, se tiverem questões para colocar, podem utilizar a rúbrica Q&A, que eu posso depois ler as perguntas. Entretanto, foi-nos colocada aqui uma pergunta pelo João Crespo, que pergunta o que se entende por desmaterialização de processos. Isso poderia, penso que foi o Pedro que falou, se poderia ser mais específico. Sim, vou pedir até ao Zé para responder, uma vez que nós, para além de ajudarmos as empresas nesse sentido, também temos estado a fazê-lo internamente, nada como o Zé falar da nossa própria experiência. Claro. Portanto, ao nível dos processos administrativos e financeiros, já vínhamos com esse movimento no passado e, portanto, tudo aquilo que tem a ver com a relação com os nossos clientes do ponto de vista do envio de faturas, da relação em termos de existências de cobrança, da negociação de tudo aquilo que são os acordos de pagamento ou as necessidades que sejam de partir, no fundo, os momentos de pagamento. Transitámos de uma relação em termos processual que acontecia essencialmente no papel, quer o envio da fatura, quer o envio das cartas de interpelação, para 100% digital. Isso obrigou-nos a olhar para o nosso ERP interno, verificar de que forma é que colocávamos o processo a acontecer totalmente na forma digital e hoje fazemos-lo assim. Portanto, na prática, é converter um processo que tenha a intervenção manual, que tenha, portanto, a necessidade da transição do papel, aqui nos processos administrativos é muito comum, passar para portanto, uma digitalização, no nosso caso, completa daquilo que é a relação com os clientes. Eu colocava aqui uma nota sobre isto, sem querer fazer grande publicidade, a SAGE é o nosso parceiro a este nível, do ponto de vista dos processos administrativos e financeiros. Estão a lançar um conjunto de iniciativas para permitir que os processos contabilísticos, faturação e de gestão documental, administrativa e financeira aconteçam da forma digital. Foram alteradas do ponto de vista legal, portanto, aquilo que são as obrigações do arquivo contabilístico em papel, e neste momento estamos também a verificar com a SAGE de que forma é que podemos transitar todo o arquivo do papel para o formato digital. E, portanto, isto são, no âmbito dos processos contabilísticos, administrativos, financeiros, exemplos de desmaterialização que eu penso que são bastante simples de compreender. Obrigado, Zé. Eu, entretanto, tenho aqui mais duas questões que recebi, uma delas do Vítor Almeida, que pergunta se o Excel será disponibilizado. Leio também transmito desde já outra pergunta que nos foi colocada, do Alberto, que nos está a ver em Macau, e pergunta se seria possível ter o apoio da Unit para empresas portuguesas que precisam de apoio no mercado chinês. Ok, eu respondo. Eu já tentei compartilhar o Excel, mas eu não sou muito user-friendly aqui do Zoom, não consegui, mas será partilhado depois por e-mail pela Câmara de Comércio. É um Excel muito simples, não fiquei com grandes expectativas. As nossas melhores ferramentas, obviamente, estamos a guardá-las para vos prestar serviços. Em relação à apresentação e Excel serão partilhados, o case study não, apesar de ser blind, é um trabalho recente, não queremos colocá-lo no mercado. Em relação à China, nós também atuamos na área dos mercados externos, na prática de ajudar as PMEs a exportar para a China, e temos um parceiro na área da contabilidade e fiscalidade que atua no mercado chinês e em Macau em concreto. Se nos fizer chegar os contactos, ou diretamente convosco ou em parceria com o nosso parceiro local, seguramente conseguiríamos ajudar. Tá? Perfeito. Entretanto, recebi aqui mais uma pergunta. Nós estamos mesmo a chegar ao final da sessão, que é o Joaquim Loureiro, que pergunta como se obtém um sistema de radar da concorrência.
é assim, as empresas têm também muitas competências internas, mas muitas vezes o custo da oportunidade de criar equipa ou ferramentas não faz sentido e é melhor recorrer a consultoras. Mas é muito fácil de construir. Na prática tem tudo. Se estivermos a falar de um negócio novo, uma empresa existente, claramente saber em que área é que nós atuamos, isto é, que valor é que colocamos no mercado, o que é que acrescentamos de valor, quem são os nossos concorrentes diretos, com quem é que temos perdido concursos públicos ou propostas, isto é, construir essa informação, qual é o nosso mercado, o segmento de atuação, tentar dimensioná-lo e quem são os nossos concorrentes. Depois, se o objetivo não for contratar consultoria, não tiver essas competências internas, é com frequência levantar as contas da concorrência, elas podem ser compradas diretamente, muitas empresas não sabem, mas os dados que recebem pela Informe EDB ou Iberinform podem ser comprados diretamente, isto é, nós podemos comprar um pacote de tipo acompanhar durante um triênio os nossos principais concorrentes, fornecedores, parceiros e clientes, e depois ter capacidade de analisar essa informação, ter um bom painel de gestão interno, digamos, se o concorrente for mesmo direto, atua no mesmo setor. Por isso, o painel interno de controle de gestão terão que obter o máximo dessa informação para comparar a sua com essa isto. Daí vão conseguir fazer benchmarking, perceber se há, por exemplo, rubricas de custo em que, em percentagem do volume de negócios, as outras empresas têm melhor, o que quer dizer que não estaremos a negociar bem ou poderemos não ser tão produtivos, tão eficientes como os nossos concorrentes, mas assim, os números têm por trás realidade, têm pessoas, têm processos, têm tecnologia, mas são o espelho, isto é, e tendo a visão de tudo, será muito fácil detectar onde é que não estamos bem e o que é que temos que fazer para melhorar. Muito bem, obrigadíssimo pelo esclarecimento adicional, Pedro. Nós chegamos agora ao final desta sessão. Eu agradeço a presença de todos, e em especial dos nossos oradores, do Pedro Marques e do José Brandão da Unit. Conforme eu referi no início desta sessão, a Unit é o nosso parceiro do nosso gabinete de apoio à estratégia e investimento. Lembro também a todos os participantes que no nosso site vão encontrar informação atualizada sobre os próximos eventos, e desejo um bom fim de semana a todos e até breve. Bom fim de semana. Até breve. Muito obrigado. Até breve. Obrigado mais uma vez, Pedro e Zé. Obrigado.